No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que ele é de difícil de gestão, cara. Não é todo mundo que se atenta a esse assunto. Tem gente que nem gosta de ouvir, nem gosta de conversar sobre isso, mas é exatamente por essa falta de consciência do empresário que tantas empresas fecham aqui no Brasil. Exatamente por querer, por por ignorar realmente tanto esse assunto de finanças e de gestão de uma empresa, da parte contábil e tudo mais. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe um especialista no assunto, que é o Francisco Saraiva. Fala, Francisco, tudo bom? Se apresenta aí para gente. E aí, Gustavo, primeiramente te agradeço aí pela oportunidade da gente poder bater esse papo e endosso aí tudo que você falou. Hoje a gente vê muitos empresários negligenciando essa parte de finanças e acabando pagando um preço muito caro por essa negligência, né? Acabando com os negócios quebrando, tendo que pegar empréstimo com juros altos, se cada vez mais vai gerando uma confusão, vão se enrolando. E é uma coisa que, se organizado, pode fazer com que o empresário decole. Uhum. Sem dúvida. E aí eu separei aqui em três tópicos a nossa conversa de hoje. Primeiro, que é para a gente esclarecer, para a gente dar um pouco de clareza para quem está querendo entrar no mercado, para quem está querendo começar a empreender, né? Bom, a gente sabe que aqui a gente fala sobre locação de impressoras, mas serve de uma forma geral para quem realmente está pensando em empreender, de repente é CLT e está querendo montar uma empresa. O segundo, a gente vai falar para quem já está no mercado, para quem está entrando, para quem já está colocando o pé na água aí, está começando e está um pouco perdido. E depois a gente vai conversar com quem já está no mercado e não está tendo resultado exatamente por ignorar certas leis do Uhum. empreendedorismo, né? Porque isso são leis, cara. O que você vai esclarecer para a gente hoje aqui não tem nada de opcional, né? É a lei, é assim que funciona e acabou. Não tem outro jeito de tratar uma empresa, né? Porque uma empresa é algo muito sério, é muito sério, tem que ser levado muito a sério, porque se você negligencia alguns setores dessa parte de gestão, na parte de finanças de uma empresa, você pode pagar caro por muito tempo, né? Tá? Isso. Bom, a minha primeira pergunta hoje aqui que eu anotei é sobre custos iniciais e fluxo de caixa. Quais são os principais custos que uma pessoa deve considerar ao iniciar um negócio de locação de impressoras, por exemplo? Compra de equipamentos, manutenção, estoque de suprimentos, etc. E como estimar o fluxo de caixa para os primeiros meses aí do negócio? Legal, Gustavo. E até também trazendo um outro ponto aqui para essa questão que você estava falando antes da gente entrar nessa questão dos custos, é importante dizer para o pessoal que está nos assistindo que essa parte de finanças não é nenhuma invenção, uma fórmula mirabolante. Às vezes é você fazer o feijão com arroz bem feito. Fazer o Uhum, básico já é mais do que o suficiente quando ele é muito bem feito, né? uhum, Então, por exemplo, essa primeira pergunta, ela traz isso, ela traz essa questão do planejamento para o empresário. Então, você está montando um negócio de locação de impressoras, o seu principal ativo vão ser as máquinas, né, as máquinas de impressão. E aí você precisa entender o seguinte: quantos clientes eu vou estar atendendo, que tipo de máquina de impressão esse meu cliente necessita, e aí, com base nisso, você vai conseguir ir no mercado, vai conseguir fazer uma prospecção ali de fornecedores e vai ter esse seu primeiro custo. Então, as máquinas de impressão, você vai precisar entender se quem que vai prestar a manutenção. É você vai ter que contratar alguém, vai ter que contratar uma empresa, vai ter um funcionário. Estoque, você colocar vai no papel, né, Francisco? Colocar no papel. colocar O que que vale a pena? Eu registrar. contratar alguém ou eu terceirizar o serviço, né? Exatamente. E aí tudo depende também, Gustavo, dessa questão de estratégia empresarial. Você está começando pequeno, você quer começar grande, você quer começar no porte médio, você já é um grande empresário que você está com muito capital para investir nessa empresa, ou você está trazendo ali uma nova unidade de negócio para um empreendimento que você já tem, né? Então, isso vai variar muito de perfil para perfil. E aí, com base nisso, com esse planejamento do teu negócio, você consegue traçar o teu fluxo de caixa. Por quê? Se eu sei que eu vou
atender um cliente que vai me demandar 4 máquinas, eu já consigo negociar com o fornecedor para ter um desconto, porque eu estou comprando mais de uma máquina, eu já tenho uma vantagem, né, um poder de barganha maior ali no fornecedor. E aí eu vou conseguir negociar preço, eu vou tentar negociar prazo, que é muito importante. Então, se eu conseguir jogar esse prazo de pagamento lá para frente, isso vai favorecer o meu fluxo de caixa. Porque até eu receber, fechar o contrato com o cliente, receber ali a primeira parcela, né, das primeiras locações, já vou estar com a máquina porque eu comprei do fornecedor ali, vou ter aquele pagamento só mais para frente, isso me traz um alívio financeiro, né. Não traz aquela correria de eu preciso do dinheiro porque eu tenho que pagar o fornecedor para ele me entregar as máquinas e aí eu for receber do cliente daqui a 30 dias. E se eu não receber do cliente, se o cliente tiver entrar numa inadimplência, porque acontece, e todos os tipos de Uhum, negócio têm inadimplência, uhum, né, então isso você precisa controlar, uma forma de você conseguir mitigar o seu risco dessa forma, você olhando para o teu fluxo de caixa. E isso que é o fluxo de caixa, é você entender o que vai entrar, o que vai sair, quando que entra e quando que sai. É isso, é uma coisa até, bem simples de se fazer, você consegue fazer olhando prazo e preço. Olhando prazos e preços, você consegue ter essa linha, né, de fluxo de caixa, você consegue olhar isso para o futuro. Você vai ter as datas de entrada, as datas de saída, quando que você vai ficar descapitalizado ou quando que você vai ter recurso sobrando para investir no teu negócio. Então acho que o pontapé inicial para quem quer começar é esse, é entender de fato, eh, o porte da empresa que você está entrando, se você quer começar grande, se você quer começar pequeno. Com base nisso, você ter a noção de que o negócio de locação de impressão, ele é um negócio de ativos, ou seja, você não está começando um negócio digital, você está começando um negócio que precisa de equipamentos e que uhum, equipamentos têm um custo alto, né? Então você precisa saber como que você vai pagar por esses equipamentos e quanto que você vai pagar por eles. uhum. É, muitas vezes a gente imagina, quando a gente fala: "Ah, a pessoa vai abrir um negócio", você pensa: "Ah, vai começar pequenininho", não, mas tem gente que começa com 2, 3 sócios, investe um capital alto e fala assim: "Ah, eu não vou me preocupar com fluxo de caixa no começo, porque a gente tem bastante dinheiro guardado". Uhum, Né, e aí faz exatamente o contrário do que você disse no começo da resposta, né, a pessoa exatamente. a pessoa não tá preocupando, não está se preocupando com o fluxo, porque é exatamente o fluxo que a gente fala. Fluxo de caixa é isso, é você controlar as saídas, né, Uhum. e colocar muito foco, muita luz nas entradas, né. Exato, e tentar maximizar isso, Aham. maximizar sempre que as tuas entradas elas sejam preferencialmente antes das suas saídas, né, porque se Uhum, você tem o cenário inverso, isso pode ser extremamente prejudicial para você, principalmente para quem está começando. Você vai ter uhum. que ter uma fonte de recursos aí para poder pagar o teu fornecedor até você receber do teu cliente, aí da onde você vai tirar o dinheiro, né. Por mais às vezes que você pode ter vários sócios e você não olhar para essa questão no início, ainda assim isso pode ser prejudicial, como você falou, né, É, sim. porque, É sim. eh, o negócio de locação, ele é um negócio de recorrência, você recebe todos os meses. E como que você cresce? Você cresce tendo mais clientes, e para você ter mais clientes, você precisa pagar por esses clientes, né. Hoje em dia, as empresas pagam para ter clientes, é o custo de Aham. aquisição, né, Sim, dos sim. clientes. Então você precisa estar com dinheiro para investir nisso, para você ter mais clientes, para que você cresça o teu negócio. Uhum. É, e essa segunda pergunta agora, ela faz muito sentido com essa que eu te fiz agora, né, margem de lucro e precificação. O que é margem de lucro e, bom, como calcular é bem relativo, mas você pode colocar um pouquinho aí pelo menos para a gente ter uma ideia, o que você pensa sobre o assunto e quais fatores um empreendedor deve considerar ao precificar o serviço de locação de impressora. Custo, mercado, valor, porque tem muita gente, Francisco, que fala assim: "Não, você tem que colocar até o custo do aluguel, o custo do 13º do funcionário, não sei o quê". Eu acho que você entende muito bem sobre esse assunto e queria que Uhum. você explicasse se precisa mesmo colocar o aluguel. Eu vou fechar um contrato de locação, eu tenho que pensar no aluguel. Como é que... E se o meu Sim. prédio é próprio, eu teria que considerar um aluguel do meu prédio? Como é que funciona? Sim. O que que acontece, Gustavo? Em relação à primeira pergunta da Uhum, margem de lucro é basicamente, em termos práticos, de tudo que você faturou, de tudo que a sua empresa gerou de receita,
Você vai ter o seu lucro, que é aquilo que sobra no seu bolso no final das contas. E aí Uhum. você pega lá, então, por exemplo, se você teve um faturamento de 10.000, né, e aí o seu lucro foi 1.000, a sua margem de lucro é 10%. Então, basicamente é o seguinte, de tudo que entrar na empresa, 10% vira lucro. Isso é o conceito de margem de lucro. Então, é Uhum. um conceito muito importante para a gente estar sempre atento nos nossos negócios, se essa margem ela está subindo e se essa margem ela está caindo. Por quê? Se a margem está subindo, você está tendo uma administração eficiente da tua empresa. Se a margem está caindo, isso é um sinal de alerta. Um sinal de alerta por quê? Porque a gente precisa entender por que essa margem está caindo. Aumentou despesa ou diminuiu receita? Ah, não, aumentou despesa. Tá, qual despesa que aumentou? Ah, foi despesa com funcionário, porque eu tive que contratar mais gente. Então, tudo isso você consegue depois analisar com base nesse indicador. Se você consegue acompanhar, registrar. Primeiro você registra tudo que entra, tudo que sai, qual é o seu lucro e a sua margem, que é esse percentual. Você vai conseguir depois lá na frente ter esse balizador do teu negócio. O teu negócio está indo bem ou está indo mal e por quê? E aí, em relação ao custo e despesa, Gustavo, isso é uma pergunta muito boa, porque o pessoal confunde muito custo e despesa. A gente precisa sempre separar. O custo, ele é tudo aquilo que incide ou que é necessário para que a tua operação aconteça. Então, por exemplo, se você aluga uma impressora com o toner do teu cliente, com a tinta, isso faz parte do teu custo. Agora, se você tem o teu escritório, você está lá no teu escritório, você tem lá o teu galpão, tem as luzes, isso não entra no teu custo, isso entra na tua despesa. Então, a gente, quando vai fazer a contabilidade aqui, a gente tem sempre esse cuidado, porque você pega lá um demonstrativo de resultado de uma empresa, você tem lá a receita, aí você tem o custo de mercadoria vendida ou o custo de serviço prestado. Esse custo é isso. Então, é a máquina, você vai ter lá a máquina que você alugou, né, que você está pagando, às vezes, ali uma prestação dela. Você tem o toner. Ah, Francisco, mas a iluminação que eu pago aqui no escritório, isso é um custo que eu tenho. É um custo que você tem, mas ele é enquadrado como despesa, não vai ser enquadrado como custo de serviço prestado. E aí é muito importante as pessoas terem essa percepção, Gustavo, porque se você acha que tudo vai entrar como seu custo, você não conseguir diferenciar essa questão de custo e despesa, você vai ter um custo tão elevado que quando você for fazer a sua precificação, você está totalmente fora do mercado. Isso, exatamente isso, exatamente. E me fala uma coisa, em relação à margem de lucro, o que você sugere porque assim, vamos supor que eu feche 4 contratos por mês, um contrato por semana. Esses contratos, é claro que eles entram em uma negociação, e nessa Sim, negociação a gente coloca a nossa margem até onde a gente pode ir, e vai variar, às vezes você tem 30%, 25%, 40% de margem em cada contrato. O que você sugere para o empresário, para ele, de quanto em quanto tempo que ele deve fazer essa análise de margem de lucro? É mensal, semestral, anual? De quanto em quanto tempo você acha que a gente deve analisar essa margem de lucro? o ideal, Para saber se está Gustavo, aumentando, se está caindo, né? aham. Ó, o ideal, eu gosto de dizer assim, o ideal, não existe algo certo, né, mas Uhum, existe algo que você consegue fazer de forma que fique mais prático. É você fazer de forma talvez trimestral. Por que não mensal? Porque a gente sabe que existem flutuações de mercado. Então, se você pegar, por exemplo, uma loja e for analisar a margem de lucro no final do ano, você vai ver que é um momento que talvez a loja vai ter a maior margem de lucro, porque está lá em Black Friday, está em Natal. Então, existe sazonalidade, assim que a gente chama. Existem meses que são sazonais. Então, tem meses que você vai ter um período de queda, vai ter um mês que você vai vender mais. O importante é você talvez, assim, no trimestre, olhar para que você elimine essas variações de sazonalidade, né. Então, às vezes, num entendi. mês, você teve um não sei, um contrato que explodiu, que você alocou várias impressoras, e aí o teu faturamento naquele mês subiu muito, mas aí no mês seguinte saiu um cliente, então isso já vai afetar a tua margem. Então, Hum, se você conseguir olhar nesse prazo, já fica mais fácil. Se você deixar um prazo muito longo, e aí você pode perder um pouco de tempo, porque sua margem pode estar caindo, você não está analisando isso ainda, e aí depois de um ano, quando você for analisar novamente sua margem de lucro, aí que você vai se dar conta que o teu negócio está indo para o buraco, ou que ele cresceu e que você não percebeu, né. Então,
recomendo, pelo menos nesse prazo aí trimestral, para evitar sazonalidades e também para que você tenha um acompanhamento mais de perto da margem. É interessante, né, porque nós que trabalhamos com contrato, é muito importante, fazer a análise, porque a gente vai analisar, claro, que nem você sugeriu, trimestral, mas a gente vai pegar o mês a mês ali, aí um mês que saiu um contrato que estava dando 50% de margem, a gente vai tirar ele dessa nossa margem, a gente vai tirar ele da contabilização de margem de lucro ali. Aí, provavelmente, pode ser que no mês você fechou contratos com a margem de lucro boa, mas você perdeu um que te dava tanto lucro que sua margem caiu, Exato, né? exatamente. A margem, se você faz, por exemplo, um fechamento todo mês lá com a sua contabilidade, então todo mês a sua contabilidade te manda um demonstrativo, um DRE, você vai ter todo mês a tua margem. Todo mês você vai conseguir olhar para ver se a sua margem subiu ou se caiu. Mas quando eu falo do trimestral, é mais para que você, não fique preso a essas distorções, É, distorções de mercado, distorções, variações, de momentos. Então pode ser às vezes que no final de ano, né, o pessoal indo de férias, você tenha menos vendas, né, você tenha sim, menos adesões, e aí isso afeta um pouco a margem. Mas todo mês você vai receber, você consegue dar uma olhada ali para ver se está mais ou menos ali naquela média, né, naquela média do negócio, na média que você está sempre praticando e na média que você deseja também, porque tem muita gente que tem meta de margem. Isso é muito legal, as pessoas sim. estabelecem: "Olha, eu quero ter uma margem de lucro de 40%, então eu vou trabalhar, a minha empresa vai trabalhar para a gente conseguir entregar 40% de margem para os sócios", né. Isso é muito legal para você poder estar acompanhando também. Eu abri minha empresa em 91, eu tinha 21 anos, 22 anos. É claro que eu não tinha, consciência e clareza de nada disso e sofri muito, né, mas hoje que eu já tenho uma certa idade aí, eu fico pensando que como é que alguém pode abrir uma empresa sem ter esse tipo de conhecimento e às vezes não precisa ter o conhecimento, mas ter alguém que te dê esse suporte, né, porque a gente vê a quantidade de empresas que fecham aqui no Brasil e né, tem uma análise aí que acho que 80% das empresas do Brasil não duram 5 anos, né? Alguma coisa. Exatamente. Até do próprio Sebrae que fez essa pesquisa. E é uma loucura, né? Eu vou te falar um outro dado que vai te assustar, não sei se você sabe ou não, que tem muito a ver com esse negócio de empresa fechar. Você sabia que somente 5% das empresas no Brasil anunciam no Google? Não, não sabia. Não é uma loucura, cara? Você Né? o que você pesquisa no Google, você acha, mas, por exemplo, eu estou numa cidade com 150.000 habitantes. Vamos supor que tenha 20 assistência técnica de impressora, né? Só uma Uhum. anuncia, cara. Se for pegar a média, Os outros estão deixando dinheiro na mesa, né. não é Porque uma só esse que loucura? anuncia vai dominar o mercado, vai estar no oceano azul. Exato, né? Então isso envolve essa problemática aí das empresas fecharem, cara. Pois Né, é é, uma loucura, né, é uma loucura isso. Quando você tem esses dados na mão, é o que eu costumo falar, cara, o conhecimento liberta. Quando você tem o conhecimento, cara, você não fica dependendo de ninguém para você subir e escalar, né. Mas vamos lá. Então agora vou fazer uma pergunta já para quem já está com o pezinho na água, mas, necessita de de informação, de conhecimento, né. Então a gente vai falar sobre controle financeiro básico. Que ferramentas ou métodos simples de controle financeiro o empreendedor iniciante pode usar? Então, planilha, aplicativo, e qual a importância de registrar todas as entradas e saídas de dinheiro? isso é também é extremamente importante, É Gustavo. uma dor, né. Uma dor. Tá começando agora, para não descapitalizar, vai na velha e boa planilha. Uhum. Mas já tem um recurso, já tem ali um dinheirinho sobrando, o negócio já está caminhando, já está começando a crescer, está num nível bacana, vai para sistema. Hoje você tem vários tipos de sistema no mercado, de todos os preços, de R$ 50, R$ 100, R$ 300, sistema que tá, daqui a pouco está fazendo tudo sozinho com IA, né. Então, assim, tem muita opção.
mas não deixa de ter esse controle. O controle, ele é extremamente importante, a gente estava falando de margem, então pensa o seguinte: como que você vai saber a tua margem se você não controla? Se não está controlando o que entra, se não está registrando o que sai, né, se você não tem um sistema para isso. E aí um ponto, Gustavo, que eu gosto muito de falar, porque isso já foi questionado, assim, algumas vezes: "Poxa, Francisco, eu sou pequeno, eu faço tudo aqui na empresa", porque o empreendedor às vezes está começando, e a Uhum. gente sabe muito bem disso, né, o empreendedor ele joga no ataque, defende gol, ainda é o técnico do time, ele faz tudo para o negócio girar. E aí fala: "Cara, eu não tô com tempo para parar, para sentar, peguei uma notinha fiscal do fornecedor, tem que lançar lá, não estou com tempo". Se você tem uma boa contabilidade e você passa para eles o extrato, a própria contabilidade vai fazer na escrituração contábil o teu DRE, que é o teu demonstrativo de resultado, e você já vai ter ali um controle financeiro. Mas tem que passar essas informações, pelo menos, né. E aí quando você tem esse registro, é que você vai estar conseguindo ter a visão do teu negócio. Quando você conhece os números do teu negócio, você consegue entender o que está acontecendo. É como se você olhasse para um placar e você vai saber se o jogo está sendo ganho ou se você está perdendo o jogo. E aí você só consegue isso quando você tem esses registros. Então é muito importante. Os registros, eles são o começo de tudo. Tudo que entra, tudo que sai, a forma, se você tem prestação, se você vai, porque, por exemplo, a gente falou lá no começo sobre fluxo de caixa, mas você pode ter comprado um equipamento parcelado ou feito alguma compra parcelada, e isso vai impactar no teu fluxo de caixa lá na frente. Se você não tem isso registrado, se lá na frente você: "Poxa, entrou um dinheiro aqui agora, eu vou gastar porque sobrou, minha margem de lucro está muito alta, vou pegar para mim", e aí lá na frente vem aquela parcela e você já gastou o dinheiro agora, e aí você entrar aí em maus lençóis. Então isso é um pouco delicado se você não faz esse controle, porque o controle, ele é justamente o que vai alicerçar as finanças do teu negócio. É, eu não quero ser duro e nem estraga prazer, assim, de quem pensa em empreender, mas eu vou te dar um exemplo. Aqui na esquina da minha casa, um quarteirão aqui da minha casa, tem um posto de gasolina, que é o pior posto da cidade, assim, é o combustível mais batizado que tem, assim, acho que no Brasil. E aí, sempre que eu passo ali no posto, sempre tem um carro bom. Às vezes tem, puta, um cara com uma BMW de 400 pau, é Land Rover de não sei do quê, porque é a gasolina mais barata da cidade. Aham, Então eu penso assim, meu, você vai abrir um negócio, cara, se você não tiver 60, R$ 70 para comprar, para pagar um sistema mensalmente, você não está em condição de abrir uma com empresa. certeza, Não é verdade, meu? com Eu não certeza. estou falando que você tem que abrir uma empresa com 500, 600 mil de caixa, não é isso, cara. Mas minimamente, sabe, assim, não coloca aquele painel lá fora, cara. Sim, Sabe, economiza em outras coisas, mas na sua gestão da empresa você não pode: "Cara, puta, não estou no momento de gastar R$ 100 no sistema". Cara, então você não está no momento de empreender ainda e tudo bem. Segura um sim, pouco, não é verdade? com certeza. E ainda mais um tipo de negócio, que é o negócio de locação, que o empresário ele precisa ter um controle, assim, na ponta do lápis, Claro. né, porque são ativos que foi um investimento que o empresário fez, então, são contratos de longo prazo, é recorrência, essa negociação com o fornecedor. Então o empresário ele precisa ter um controle muito bem feito do negócio dele na palma da mão dele, ele precisa entender dos números dele. E o sistema vai te dar isso. Lógico. E por um preço tão baixo, né, igual você falou assim: "Poxa, Uhum, às vezes você tem sistema de R$ 100, quanto que você pagaria para uma pessoa para fazer isso para você? Você está pagando ali R$ 100 por um sistema, é nada, né, uhum, e vai te dar informações tão importantes. Tem sistema hoje, Gustavo, que é muito legal, que o próprio sistema, ele já te traz tudo o fluxo de caixa. Você lança lá, por exemplo: "Comprei uma máquina em 10 parcelas", o próprio sistema, ele já coloca as 10 parcelas futuras para você, você só vai olhar, pronto. Então só vai uhum, ter esse trabalho uma vez, colocar no sistema uma vez, de alimentar o sistema, né. E uhum. hoje tem sistema, é muito legal, porque tem sistema que você manda no WhatsApp. Você tira uma foto da nota fiscal, manda no WhatsApp, Caramba. o próprio sistema já lê e já sobe lá no teu controle financeiro. Você manda um áudio: "Ó, comprei aqui um toner, não sei o quê, pá-pá-pá", o sistema ele tem robozinho no WhatsApp que lê. Então facilita a sua vida por um custo extremamente baixo e que vai te trazer resultado lá na ponta, né, porque você depois, quando conseguir olhar para os teus números, você vai ver o que está acontecendo. É. E esses sistemas por assinatura, né, hoje em dia que é tudo via web, né, você tá tudo na nuvem,
Você, Sim, sei lá, se você vai viajar, você leva o seu notebook, está lá com seus funcionários trabalhando, você consegue analisar tudo que está acontecendo, né, aonde você estiver, você porque antigamente, na minha época, era o sistema, ele ficava era um programinha que ficava dentro do seu computador, né, desktop, né. no seu desktopzinho ali, compartilhava com os seus funcionários, com os seus colaboradores ali, né, e tal, mas então bom, aí eu comecei, não existia nem internet quase. Então imagine pensar em sistema na Sim, nuvem. Mas hoje em dia, cara, você não pode abrir mão disso daí, né, realmente isso aí é muito importante. Próxima pergunta aqui ainda para quem está colocando já o seu pezinho na água. Indicadores de desempenho, né, então os indicadores de desempenho chama de KPI, né, que é a chave de é a parte mais importante, né? É onde você coloca o foco ali, né? Como o seu indicador principal que você vai analisar na sua empresa, né? Então, além do lucro, que outros indicadores financeiros o empresário do ramo de locação deve acompanhar para saber se está no caminho certo? bom, eh, o lucro eu acho que é o É principal, o KPI, né? os KPIs. Aham. O lucro eu sempre considero como o principal, Gustavo, porque o lucro ele vai te dizer se está entrando dinheiro na tua empresa ou se não está, né. Uhum. Se não está, de repente vale a pena reconsiderar. Inclusive, ainda falando sobre o lucro, vale a pena você olhar, e aí já, eh, mescla aí 2 indicadores, né, que é o seu lucro com o retorno sobre o seu investimento. Então é basicamente você pegar ali o seu lucro, dividir pelo seu investimento total para ver o quanto é que está dando de retorno, né. E por que você olhar isso? Porque quando você olha para esse indicador, que é o ROI, você consegue entender o seguinte: o meu investimento nesse negócio, ele está superando o que os juros da renda fixa está pagando? Aham. Por Uhum. quê? Porque se você tem hoje, por exemplo, Selic está 15%. Se o teu negócio te paga 10% sobre o capital que você investiu, poxa, você está tendo um retorno de 10%, com dor de cabeça com o cliente, com dor de cabeça com o funcionário, tendo que resolver um monte de pepino com o fornecedor. Se você pega o mesmo capital e vai alocar numa renda fixa, você vai ter 15% sem fazer nada. Ou se você eh, está vendo que o teu negócio não está te rendendo o quanto você gostaria, né, em termos de investimento, você precisa repensar tua precificação, você precisa repensar tua estratégia de marketing, tua estratégia de custos, para que ele te dê um retorno pelo menos acima da taxa de juros. Não vou dizer nem igual, porque a taxa de juros é sem risco. Como você está tomando risco nesse negócio, tem que ter um retorno acima. Então, é trabalhar para que o teu negócio te dê esse retorno de investimento. E 2 indicadores também que eu aconselho todo mundo que trabalha com locação olhar, é o ticket médio, para você saber quem são os bons clientes e quem são os maus clientes. Então, o que é o ticket médio? É para você basicamente pegar ali, o quanto que você está recebendo por cada cliente, né, é a média do teu faturamento, vamos dizer assim, por Por cada cliente, cliente. Uhum. por cada cliente, para você ver quem depois comparar com o que você está recebendo de cada um, para ver quem está acima, quem está abaixo, e aí você tentar negociar ou renegociar. E um outro que eu acho muito importante também é a taxa de inadimplência, porque é um negócio de recorrência. Você tem que pensar sempre que todos os meses você vai entrar aquele recurso. Quando você entra com aquele recurso no teu caixa, você faz projeções para frente com base naquele recurso que vai entrar. Se ele não entra no teu fluxo de caixa, como que vai ficar essas projeções ou as compras que você programou, os investimentos que você programou? Então, taxa de inadimplência. Um outro indicador que eu acho que é importante analisar também é o custo por página, o custo por página impressa, Uhum. né, porque aí você vai conseguir trabalhar esses indicadores. Os indicadores, eles servem justamente para isso, para que você tenha essa visão e que você consiga trabalhar em cima deles. O que é trabalhar em cima dos indicadores? É você pegar eles, abrir eles, né, então, por exemplo, a margem, igual a gente falou, que é basicamente você dividir o teu lucro pela tua receita, multiplicar por 100, você vai ter lá em termos percentuais. Você abrir eles. Então, a margem para ela aumentar, o teu lucro tem que aumentar, né. E aí como é que você faz para o lucro aumentar? Você aumenta vendas, você aumenta, eh, diversifica, receita, fontes de receitas, faz Uhum. investimento em marketing para que você possa projetar o teu faturamento, aumentar o teu faturamento. Então, os indicadores, eles são, os drivers, né, eles que vão dar esses direcionamentos do que você tem que fazer.
É bem simples, né, se você parar para pensar, você tendo bons indicadores ali, você acompanhando eles, você vai saber exatamente o que que você tem que fazer para o teu negócio dar certo e aonde você tem que fazer, né. Eu gosto sempre de falar quando o pessoal, eh você vai olhar essas, assim, essas análises de investimento dessas empresas listadas em bolsa, você vai ver sempre o pessoal falando: "Ah, a empresa aumentou a receita, a empresa diminuiu o seu custo, a empresa diminuiu a sua alavancagem, né, que é o seu endividamento". Por quê? Porque esses são os principais: custo, receita e dívida. Então, os indicadores, eles vão te mostrar para onde estão indo esses 3 pilares. Se você não tem dívida, perfeito, você nem precisa se preocupar com isso agora. Mas a receita você vai ter, despesa você vai ter. Então, os indicadores, eles vão te dar esses balizamentos. Mas, assim, isso também é algo personalizável, né, você vai montando esses indicadores de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu momento. Então, se você tem ali 2 clientes, talvez o ticket médio vai ser algo simples, né. O ticket médio, se você tem 100 clientes, vai ser totalmente Uhum, diferente se você tiver 2, né. uhum, uhum. E É, um ponto, só para fechar essa questão do ticket médio, Gustavo, por que que eu acho que ele é muito importante? Porque hoje é mais fácil você vender para alguém que já é teu cliente, você abrir um cliente novo. nossa, nem fale. Então, Uhum, se você consegue acompanhar o teu ticket médio por cliente, você consegue ainda pensar o seguinte: como que eu posso fazer para aumentar o meu ticket médio com esse cliente? uhum. Pô, esse cara é um cara que ele tá crescendo, vai abrir mais uma filial, então de repente eu vou oferecer para ele, já vou falar com ele agora, para se ele não quer já fechar um contrato de locação comigo para essa filial que ele vai abrir, faço um programa especial para ele, alguma coisa assim, uma parceria, e aí você aumenta o ticket médio para aquele cliente. Você não precisou aumentar a venda, você não precisou abrir um cliente novo, você aumentou a tua receita só com esse ticket médio. Uhum. É, e falando ainda só finalizando aqui sobre o KPI que a gente diz que é a margem de lucro, né. Eu não sei se eu sou muito radical, assim, cara, porque para mim existe uma diferença muito grande entre dar desconto e negociar, né. Então, Sim, você pode negociar com a pessoa, tudo bem, mas dar desconto por dar desconto, eu acho que eu costumo dizer que quando você dá um desconto, por exemplo, a pessoa chega no balcão da sua loja: "Quanto custa esse toner?" 80. "Ah, faz 70?" "Eu faço." Eu costumo dizer que você está tirando o pão da boca da sua família para botar na família o pão na boca da família do cara, tá, porque do nada, de graça, você tirou, né, então você tinha o seu estoque lá, com 10 toners, você falou: "Bom, aqui eu vou faturar R$800." Então se você, já deu um desconto de R$10, você já não vai faturar mais os 800, tá, então já fica tem margem. fica tudo no imaginário, né. Então Sim, eu acho que esse isso é onde as pessoas têm que colocar muita atenção também, que é na hora de você: "Eu vou ter essa margem de lucro, mas eu vou até o fim." Eu já tive isso. eu já tive, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo e eu não esqueço. 2 fatos que aconteceram comigo, os 2 muito parecidos, que foi assim: um dia chegou um cara lá, e por acaso eu estava lá na frente, eu que atendi ele falou assim: "Putz, cara, estou precisando comprar 3 toners aqui." "Ah, quanto é?" Era R$78 cada toner. Ele falou assim: "Você não faz por", sei lá, era 35 cada um. Aí eu dei risada do mesmo jeito, assim, né. Aí ele falou assim: "Não, porque se você fizer hoje por 35 para mim, o mês que vem eu vou precisar de novo, aí eu volto e começo a pagar 78." Ter uma empresa é um negócio tão sério, cara, é tão sério que você não pode pensar em ter um lucro amanhã, não é verdade, cara? Com certeza. E essa questão de desconto ainda, o pessoal às vezes acaba confundindo, porque acha que fidelização Ah, ou atrair clientes, novos clientes, só com desconto. E é um pensamento muito equivocado, né. Você tem tantas opções de, atrair o cliente ou fazer igual a gente falou, esses programas com o cliente, você, poxa, em vez de eu te dar o desconto, eu deixo, em vez de você pagar no dia 5, que é o padrão, você paga no dia 10, sim, né, você uhum. muda o prazo de pagamento para o cara, você alonga, você: "Ah, ó, eu não vou te dar o desconto, mas você pode pagar primeiro no mês que vem", sei lá. É, Existem várias formas que você uhum, consegue, fazer esses programas de atração, de fidelização do cliente, que não necessariamente tem que estar com desconto,
né, você exato. pode dar um brinde, uma coisa que você tem, enfim, É, são várias opções, né. e você pode, por exemplo, em uma negociação dessa, é lógico que esse caso o cara foi muito extremo, mas, por exemplo, ah, se o cara falar assim: "Ó, de o toner custa 80, você não faz 70?" Eu vou fazer o seguinte: "Ó, se você levar 3 e me pagar no Pix, eu te faço 70." Uhum. Não é verdade? Então, tipo assim, Você ele aumentou, né. eu aumentei o ticket, né, tirei Sim, todos os juros que eu tenho que pagar da maquininha do cartão, que se ele quisesse pagar em sim, 3 vezes, tal, no final entrou a mesma coisa que ia entrar para mim, sim, né. E de repente, se o cara, para ele pagar à vista e não faz diferença nenhuma, ele também ele levou na vantagem, né. exato. Então isso é negociar, né, não é dar o desconto, isso é você fazer uma Sim, negociação que fica bom para a pessoa e fica bom para sua empresa também. O que é uma coisa que me chama muita atenção do nosso ramo específico, é que os empresários do nosso ramo, eles se iludem demais com esse negócio de: "Não, eu estou fazendo hoje baratinho, porque ele vai comprar mais lá na frente", sabe. Isso e aí daí o cara nunca mais volta, né. não rola. Acho que não. Porque no caso ali, cara, ele estava desesperado, porque ele devia pagar 35 em algum lugar, no Mercado Livre da vida aí, ele Sim, acabou ficando sem nada e ele quis comprar na minha loja pelo mesmo preço que ele ia pagar no Mercado Livre, entendeu? sim. Mas enfim, vamos lá. Gestão de estoque e suprimentos. Como a gestão de estoque impacta as finanças da empresa? Isso é muito importante. Quais são as dicas para não ter prejuízo com suprimento parado ou com falta de material? Poxa, Gustavo, parabéns aí pelas perguntas, só pergunta top. E são perguntas tão importantes, assim, a gente vê, e as pessoas que se preocupam com isso, com certeza elas vão estar 10.000 passos, né, um passo na frente não, são Uhum. 10.000 passos à frente do que a concorrência. O estoque, a gente costuma dizer aqui na contabilidade que ele é muitas vezes um ouro que a empresa tem que ela não sabe trabalhar. Então, às vezes, só para você ter uma ideia, a gente já viu um caso de um armarinho que não tem nada a ver com locação, mas só Não, para vocês claro. entenderem, só Uhum. para vocês entenderem a importância de olhar o estoque. Que era um armário que estava com umas dificuldades financeiras e tudo mais, e precisava pegar recurso com o banco. Recurso com o banco tem custo, né, você vai pagar ali o banco. E aí a gente falou: "Não, tá bom, poxa, mas você está com estoque aqui grande, vamos dar uma olhada no estoque". Era uma senhora, fomos lá, damos uma olhada no estoque, tinha dentro do estoque caixas e caixas, daqueles bordadinhos, né, que você bota, assim, roupa, da Copa de 2006, Hum, parado, sabe, assim. Então, assim, estava sendo contabilizado esse estoque, algo que poderia ter sido vendido. é, E aí, assim, a gente está falando de sistema, e isso é importante você ter um bom sistema, porque quando você tem um é. bom sistema, você consegue estar controlando o teu estoque. Você sabe o que que tem no estoque, você sabe validade, se for tiver alguma coisa perecível, periculosidade para poder armazenar. Então, um bom sistema também vai te dar essas informações que vão virar ouro para você lá na frente. Por quê? Às vezes você está fazendo essa gestão de estoque, você está com um item que está parado, que lá na frente, se você pegar esse item e vender ele, né, conseguir vender ele, fazer ali uma precificação para que ele saia ali de maneira, mais rápida, para que você não fique descapitalizado, não precisa pegar dinheiro em banco por um custo muito mais caro, né, e você não fica com aquele estoque parado. Porque, por exemplo, nesse caso do armarinho, você vê, era um item totalmente obsoleto, que teve um investimento, teve uma Uhum. compra daquele item, investimento esse que poderia estar sendo reinvestido na empresa no crescimento, era um item que estava ocupando espaço de outros itens com maior liquidez, maior giro. Então, uma má gestão de estoque traz esse tipo de problema. Traz problema em relação a fluxo de caixa, traz problema em relação a investimento, a reinvestimento, a perda financeira. Porque quem vai querer hoje comprar a bandeirinha da Copa do Mundo 2006, né? Então, às vezes, você tem um produto que pode estar vencendo no seu estoque, que é mais fácil você vender ali, vende, empata, como a gente fala, né? Você empata, vende ali pelo menos para que você não perca, não tenha essa perda e a empresa possa se capitalizar e gerar, né? Então, o estoque é muito importante. Tem gente que acha que o estoque é só guardar e ir vendendo. Então, trabalhar com estoque, ter a margem mínima de estoque, ou seja, você sabe que você vende ali 5, um exemplo, 5 tonas por dia. Então, você saber quantos tonas você precisa ter armazenado no mês e com uma margem de segurança, né? Porque às vezes tem mês que tem sazonalidade, que você vai ter um pouco mais de venda, então é importante você ter uma margem de segurança, mas uma margem que seja condizente com o teu negócio,
né, se você vende, por exemplo, você vende 100 no mês, você tem 200 em estoque, você está fazendo uma má alocação do seu capital. Uhum, Porque se você vende 100 no mês, você pode ter uma margem de 20%, por exemplo, né. Vai variar muito de negócio para negócio, mas você saber olhar para isso vai te ajudar a gastar menos e gastar melhor, né. uhum. É, e quem trabalha exclusivamente com locação de impressoras, não tem desculpa para errar o estoque, né, porque ele já sabe a previsão de volume de impressão de todas as impressoras de todos os seus clientes, né, então ele vai ter ali o O estoque. próprio sistema da impressora te gera, vai te gerando, né, a quantidade de impressões ali, você consegue ter uma média, né. Uhum, claro. Aí, e às vezes você sabe, fala assim: "Ah, o meu cliente tal, ele gasta 5 toners desse modelo, 10 toners daquele, então eu sei que eu tenho que ter esse aqui é o estoque que eu tenho que ter para cada cliente", né. Então não Sim. tem desculpa, e trabalhar com locação de impressoras tem essa vantagem de você, se você errar no estoque, às vezes acontece, já aconteceu comigo, de eu ter um cliente que tinha uma impressora laser colorida e eu mantinha sempre estoque de toner original lá, e toner original de impressora laser, ele é caro. A Uhum. impressora quebrou, não tinha mais conserto, tive que acabar colocando uma outra impressora no cliente. Eu tinha 2 toners de cada cor lá, que devia dar, sei lá, uns R$ 2.800 aí em tudo, e fiquei com esses toner até o fim. Não consegui vender de jeito nenhum, porque a impressora já era um pouco antiga. Tentei vender no Mercado Livre, não podia. Inclusive era HP, a HP ela me bloqueou os meus anúncios, que não podia vender na época. Que Não lembro. só eles ou os autorizados que podiam, né, tem umas É, empresas que têm. eu não sei como é hoje em dia, mas na época aconteceu esse fato, e eu acabei ficando com esses toners aí, e quando eu vendi a empresa, foi junto, foi Foi de brinde. falou: "Ó, esses toners aqui são bons, pode ficar com eles que vale uma grana". Já estão 10 anos parados aqui, mas vale uma grana. E mesma É. história da Copa de 2006 lá do da ai, ai. Então, vamos lá, para quem já está no mercado e tá sofrendo um pouco aí, para fazer análise de prejuízos aí, onde geralmente a empresa de locação de impressoras ou empresas em geral perdem dinheiro. Esse do estoque é uma delas, né, que a gente falou, Sim, mas o que é um ponto de equilíbrio? Como calcular para saber a partir de quando a empresa começa a dar lucro? perfeito. Eh, Dividindo por partes, Gustavo, Uhum. hoje existem vários fatores que podem estar fazendo com que o negócio esteja patinando, né. Então pode ser uma precificação errada, pode ser um regime tributário errado, É, isso é pode ser importante. pode ser, investimentos feitos de maneira errada, pode ser uma gestão de estoque também, não eficiente, então são vários pontos. Essa questão do ponto de equilíbrio, ela é muito importante também você olhar, porque o ponto de equilíbrio é basicamente o seguinte: quanto que eu preciso vender ou quanto que eu preciso estar minhas vendas para que essas vendas cubram as minhas despesas, né, cubram todos ali os meus gastos, para que a empresa pelo menos opere no zero a zero. A intenção de todo empresário é ultrapassar esse ponto de equilíbrio, né, porque quando você ultrapassa esse ponto de equilíbrio, é sinal que a sua empresa está gerando caixa, ela está gerando lucro, ela está te remunerando, ou seja, ela está gerando capital para você que é o sócio da empresa. Você está botando 100 e a empresa está te devolvendo 200. Então, o ponto de equilíbrio, você primeiro tem que ter registrado, como a gente estava falando, por isso a importância dos registros, os teus custos. E quais custos? Os teus custos fixos e os teus custos variáveis. Diferenciação, custo fixo. Independente do número de venda, de contrato de locação que você tenha, os custos fixos vão ser sempre o mesmo, não vão mudar. Um exemplo, aluguel de escritório. Se você alugar uma impressora ou alugar 100 milhões de impressora, você vai ter o teu aluguel de escritório ali que não vai variar. Uhum. O custo variável, como o nome diz, ele justamente ele acompanha, né, o teu número de vendas. Então, O quanto seu mais impressor crescimento, né, ele o teu acompanha o seu crescimento. crescimento, né. Uhum. Exatamente. E aí quando você tem essa noção dos teus custos fixos, dos teus custos variáveis, você vai entender o quanto que você precisa estar vendendo para cobrir esses custos. E aí, eh, você utilizando um bom sistema, o próprio sistema te dá essa informação, né, você consegue segregar isso. E aí tem uma frase que eu gosto muito de alguns empresários que falam que o custo fixo ele é igual unha, você tem que estar sempre cortando, né, Uhum. porque é algo que você precisa acompanhar ali de perto e não deixar Uhum. crescer muito, não deixar Aham. a empresa inchar.
Porque o custo variável, se você parar pra pensar, Gustavo, ele é até bom. Por quê? Porque ele só aumenta se você aumentar as tuas vendas, né. Uhum, Então, o uhum. custo fixo não. O custo fixo, você teve um mês de baixa, ele vai comer tua margem de lucro, né. E aí falando um pouquinho sobre essa questão de custos também, eh, quando você consegue registrar isso e você consegue acompanhar a evolução ou a redução dos teus custos, você sabe exatamente o que fazer para cortar. Então, por exemplo, pô, como é que eu corto o custo fixo? Você vai ter que analisar, você vai ter que olhar o que que eu tenho, o que que eu estou tendo de custo fixo, o quanto esses custos fixos estão impactando. Poxa, o meu maior custo fixo hoje é com aluguel. É o aluguel do galpão, o aluguel do escritório. Então, será que não é vantajoso você sentar para conversar com o locador, eh, a respeito do contrato, uma renegociação, um um ajuste menor, alguma coisa nesse sentido, para que esse teu custo fixo também não fique pesando. Contrato de telefonia, por exemplo, né, geralmente funciona assim, você liga e fala: "Quero cancelar". "Não, olha só, conseguimos uma redução de custo aqui para", né. Então, é uma forma que você tem. E aí, com base nisso, você vai conseguindo se adequar para que o teu negócio não fique patinando, para que você não vá perder dinheiro, para que você não fique também com contratos mal precificados, porque isso pode também ser um ponto prejudicial para você. Você está com eu já tive um cliente, para você ter uma ideia, que ele tinha um contrato que não tinha reajuste nenhum, zero, É. Vai né, ficar e isso, 5 anos cara, ele recebendo a 5 mesma anos coisa. pagando o mesmo preço. Eu falei assim: "Cara, por mais que às vezes possa não parecer, mas você está perdendo dinheiro com esse contrato, Claro. porque você tem inflação. O que que é a inflação? É o ajuste de preço, aquela coisa toda. Então, se você não reajusta nem pela inflação, com o passar dos anos, o teu cliente está te pagando menos, porque paga Claro. um contrato mal precificado, Uhum, né. uhum. E isso é muito comum, cara, por incrível que pareça, é muito comum a gente pegar, clientes que nunca fizeram nenhum tipo de reajuste no contrato. É, uhum, é. Me diz uma coisa, folha de pagamento entra no custo fixo ou no variável? Então, aí vai depender, porque pensa o seguinte, a folha de pagamento você pode ter lá o teu, eh, não é mecânico, né, mas a pessoa que presta manutenção, vamos dizer assim, que trabalha no campo. Trabalha em campo, está sempre lá rodando impressoras, tal. E você vai ter o o seu RH, a Uhum, pessoa que está tá. lá. O RH, ele não está efetivamente dentro da operação, diferente de uma pessoa que O está de um técnico. técnico. Uhum. Isso, era a palavra que eu queria achar, técnico. O técnico, ele está todo dia na operação. Se o técnico não está na operação, né, ele não está lá, né, nessa manutenção, já fica mais difícil a operação estar existindo, né, porque como é que você vai Tá. prestar essa manutenção, como é que você Aham. vai estar, eh, no dia a dia ali acompanhando. A pessoa da RH, por mais que também ela não é que ela seja dispensável, não é isso, mas ela não está efetivamente ali envolvida na operação para o negócio se manter de pé, porque sem ela, Ah, você, né, entendi, entendi, entendi. então é importante você separar isso. Por exemplo, no caso de uma demissão de um funcionário, que um funcionário, sei lá, porque quando a gente fala de custo fixo, ele é fixo porque você paga todo mês, mas não quer dizer que o valor é sempre o mesmo. Uhum. Eh, no caso de uma demissão de funcionário, ou no caso até, por exemplo, esse exemplo que você deu desse cliente que não reajustava o contrato, se você quiser, de repente, quebrar esse contrato com o cliente, às vezes você, como prestador de serviço, tem que pagar uma multa para esse cliente. Sim, tudo vai depender de contrato. Esses valores entram onde? No custo fixo ou no variável? Quais valores Esse exatamente? vai de uma quebra de contrato que você tem que pagar uma multa ou de uma rescisão de funcionário? Eu colocaria no variável, os Variável. custos variáveis, Uhum. porque é algo que, assim, você não tem tanto controle, né, eles É. podem acontecer Uhum. a qualquer momento, assim, você não tem tanta gestão sobre isso. E aí um ponto que vale a pena dizer, Gustavo, sobre o contrato que você falou, o contrato, ele é tão fundamental, você ter um bom contrato com o teu cliente, teu contrato social, se você tem sócio, um bom contrato com o teu sócio, porque contrato dita regra. Então, por exemplo, falando Uhum. sobre essa questão, contábil, quando você vai fechar um contrato com o cliente, você pode ter um benefício fiscal do ISS, mas esse benefício só vai valer
de acordo com o que está escrito no teu contrato que você assinou com o teu cliente. Porque se entendi. você assinou um contrato com o cliente falando que, além da locação, você vai estar lá todo mês olhando para ver se a impressora está funcionando, se você vai estar lá consertando e você vai estar lá fazendo não sei o quê, já pode configurar a prestação de serviço, já tem que recolher o ISS, ISS, entendi. entendeu? Uhum. Então, o próprio contrato social da empresa, né, às vezes a gente vê muita empresa que começa com sócios e depois, por algum motivo do destino, não deu certo a sociedade, um quer comprar parte do outro, e no contrato social não tem nada. Não tem uma regra, não tem qual é o papel de cada sócio, porque às vezes também, a gente já teve a oportunidade de participar de algumas operações de fusões e aquisições. E é interessante você ver que que contratos sociais de grandes empresas, os sócios, muitas vezes, eles têm funções muito bem definidas. Ah, Porque a pessoa acha assim: "Poxa, eu vou abrir aqui a empresa com meu amigo, cada um tem 50% da empresa". E às vezes não necessariamente esse é o melhor caminho. Às vezes é melhor um ter 80, o outro ter 20, um outro ter 70, o outro ter 30, tudo conversado e ter regra clara. Se acontecer o óbito de um dos sócios, como é que vai fazer? hum, Quem vai assumir? Vai ser o herdeiro, né? O herdeiro pode entendi. trabalhar na empresa. Se eu Uhum. quiser comprar, ou se o sócio não entregar aquilo que ele está estabelecido no contrato, como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a realidade da empresa? O que que a empresa vai entregar? A empresa vai poder tirar esse sócio do contrato? Como que vai tirar? Então, tudo isso é importante. Por isso que olhar para contrato, às vezes, é muito importante de todos os pontos. Desde o ponto de vista financeiro, que é a questão dos reajustes, da tributação, até do ponto de vista mais amplo da sociedade. Perfeito. Então, seguindo aqui, falando sobre o planejamento tributário, falando sobre impostos, quais são os principais regimes tributários? Explicar um pouco como funciona, Simples Nacional, lucro presumido e tudo mais. Dá só um panorama geral para a gente entender o que é cada um. Legal. E falando, né, realmente sobre empresas de locação de impressora, né, e como uma boa contabilidade pode ajudar a reduzir o pagamento de impostos de forma Pô, legal. aí sim. É, aí você está falando comigo. É, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. Aham. Aí, só linkando com a próxima pergunta então, é a importância de uma contabilidade. Como a contabilidade pode ser uma aliada estratégica e não apenas uma obrigação. Sim, com certeza. Falando sobre essa questão dos regimes, a gente, no Brasil, são três principais, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e lucro real. A maioria das empresas no Brasil, ela é optante por esse regime Simples Nacional. Ah, mas eu sou MEI, não ouvi falar de MEI. O MEI, ele é uma forma de atuação, ele não é um regime tributário. O regime tributário do MEI é o Simples Nacional. Então é Uhum. importante também ter essa consciência. E o Simples Nacional, apesar do nome dizer simples, ele não é tão simples como o nome diz. Ele é um pouco mais simples do que o lucro real e do que o lucro presumido. Mas ele é basicamente o seguinte: o governo ele, você tem vários tipos de impostos, né? Quando você empreende, você abre uma empresa, você tem que recolher PIS, COFINS, imposto de renda. Se você tem funcionário, tem que recolher o INSS. Se você presta serviço, o ISS, que é um imposto municipal. Se você vende, você tem que recolher o ICMS. Então, é uma gama de impostos. O Simples Nacional, a ideia foi juntar esses impostos numa única guia de pagamento, para facilitar o dia a dia. Então, a empresa, quando ela entra no Simples Nacional, ela recebe ali todo dia 20 para pagar uma única guia com todos esses impostos, né? Uhum. E o Simples, ele te traz um limite de faturamento, que é ali 4,8 milhões por ano. O lucro presumido fica ali na faixa dos 78 milhões por ano, o lucro real acima de 78 milhões você não tem teto, né. O lucro presumido e o lucro real, as formas de apuração também são diferentes. Então, por exemplo, no Simples Nacional, o imposto ele é sempre apurado pelo teu faturamento. O lucro real, ele já tem a apuração, como o nome diz, no lucro, lá no final das contas, né, na última linha. Então, é um regime tributário para quem é grande e para quem tem muita despesa. Por quê? Porque você vai apurar o teu imposto efetivamente sobre o teu lucro, não sobre o teu faturamento. O Simples Ah, Nacional, ele já é ali você está começando, precisa de um regime mais simples, né, não tem uma alíquota tão grande, né. E o lucro presumido, o governo ele já faz uma presunção, né, como o nome diz, ele faz uma presunção do teu lucro
você é prestador de serviço, ele faz uma presunção, você é comércio, ele faz outra, e tributa em cima dessa presunção. Hoje, apesar da maioria das empresas estarem no Simples, é sempre bom, todo ano, você dar uma olhadinha, né? Você olha ali, poxa, deixa eu fazer conta aqui, e por isso que é importante uma boa contabilidade. Porque você senta com o contador e fala, vamos fazer conta? Porque você faz conta, você pode, poxa, de repente, se eu ir para um presumido, eu vou estar pagando menos tributo. E pagar menos tributo é mais lucro que sobra, Claro. é mais dinheiro para reinvestir na empresa. E o contador, ele também, pelo menos assim, aqui na Kipos é a filosofia que a gente tem. Ele tem um papel de ser um conselheiro do empresário, né? Restringir o contador ou ter uma contabilidade restrita, só enviar guia de pagamento e acabou a relação com o empresário, é algo que deixa muito a desejar, porque você está perdendo e você está deixando de ter ali um acompanhamento dessa parte de finanças que o contador já tem pronto. Então, o teu DRE, a tua gestão de estoque, o teu aumento de estoque, isso tudo vem para a contabilidade e o contador consegue te ajudar com isso. A gente tem um cliente que é muito engraçado, que ele é um e-commerce e ele falava assim com a gente, falava, poxa, antes o meu contador, eu assumia ele como um custo tributário, porque eu só recebia guia de pagamento para pagar, e pagava ele, acabou, não tinha mais nada, eu que fazia tudo aqui, então, para mim era um custo de governo, um custo tributário que eu tinha com o contador. E isso às vezes nos deixa até um pouco chateado de olhar que o mercado, às vezes, tem essa impressão do contador. Mas, assim, a gente entende que alguns modelos de contabilidade entregam essa forma e é o jeito deles trabalhar, mas a gente vê diferente, porque eh, se você tem um bom planejamento tributário, você tem um bom plano de crescimento. Porque hoje, custo tributário, se você está pagando imposto da forma errada, você pode estar deixando 30% do que você está ganhando para o governo. Então, você imagina o teu nível de perda, né? Essa questão da locação. Se você tem um bom contador, você vai saber como que você vai ter essa isenção do ISS, porque é menos o imposto que você está pagando, é mais Uhum, margem que você está ganhando. uhum, Além dessa parte da isenção, você vai conseguir ter essa previsibilidade, você vai conseguir olhar para a tua margem, você vai conseguir ter eh, o teu balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É o controle dos ativos que você tem. Então, quanto que você tem? Porque uma boa contabilidade, você entregando, igual você falou, Gustavo, você vendeu a tua empresa. Poxa, uma contabilidade que estrutura esses demonstrativos, esses balanços de forma correta, na hora que você vai vender a tua empresa, você vai conseguir vender ela mais cara. Do que se você tem uma uhum. contabilidade bagunçada, ou se você nunca enviou nada para a contabilidade, só recebe a tua guia para pagar, né? Então, assim, ela é um ponto extremamente estratégico para empresas que querem crescer no longo prazo, né? Acho que foram essas duas perguntas, Gustavo. Tinha Aham, mais hã. uma. Não, é isso aí, realmente é o que porque, o escritório de contabilidade e a empresa de locação de impressoras, elas têm uma coisa em comum, que é assessoria, né. Exatamente. Não adianta eu só colocar as impressoras lá, tchau, se vira. É, Né? Você tem que dar assessoria, porque muitas vezes você está vendo que, pô, tem um setor lá que está esgoelando de tanto imprimir, você pode chegar no cliente e falar, cara, vamos colocar 2 impressoras para ajudar aqui a galera, o pessoal e tal. E o escritório de contabilidade só ficar recebendo as informações e mandando as guias, não adianta nada, né, cara? não adianta nada. E tem empresário que nem entende o que está pagando. É Ele mesmo. recebe aquela guia ali, paga, não sabe quanto que Uhum, está. Você fala, quanto você paga de imposto? Não sei. Como é, que está a tua margem de lucro? Não sei. Poxa, mas uhum, você não recebe isso da contabilidade? Não, só recebe e paga. Né? uhum, E aí você está perdendo, isso é você ver o teu negócio escorrendo pelos teus dedos, né? Você está perdendo a gestão, o gerenciamento da empresa, né? uhum. É isso mesmo. Francisco, cara, muito obrigado. Essa nossa Imagina, conversa, cara, eu foi que assim, agradeço. foi ouro puro, porque quem chegou aqui, assistir até o final, realmente eu sei que saiu com muita informação, muito conhecimento, né? E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o contato do Francisco para quem quiser conversar com ele, porque hoje em dia, para quem não sabe, você pode ter um escritório de contabilidade tipo online, né? Você não precisa estar na Uhum. mesma cidade, porque antigamente tinha que levar a nota fiscal, né? A segunda via Papelada, papelada, levar no. malote, como a gente chamava. É isso, né? Hoje em dia não precisa mais de mais nada disso. Você pode ter um escritório de contabilidade em qualquer lugar do Brasil, não importa onde você vai estar.
Então, quem quiser entrar em contato com o Francisco, vai estar o contato dele aqui no primeiro comentário fixado. Com Valeu? certeza. Gustavo, eu Obrigado, também Francisco. agradeço e deixo aberto também para os alunos, para o pessoal aí que tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, quero tirar dúvida, quero entender alguma coisa que foi falada aqui, a gente está inteiramente aberto para ajudar, a gente marca call para ajudar, sem problema Uhum, nenhum, a gente quer ajudar, a gente entende que fazer a economia girar e crescer, todo mundo sai ganhando, né? É bom para é, todo mundo. Então a gente acredita muito nessa filosofia e te agradeço por ter aberto as portas aqui. Me senti também muito feliz nessa conversa, acho que a gente conseguiu, trazer bons temas, estou uhum, sempre à disposição, tá? uhum. Sempre que o pessoal tiver alguma dúvida, quiser, entender um pouquinho mais sobre algum assunto, sobre finanças corporativas, investimentos, as portas estão inteiramente abertas. Beleza, então. Valeu, Francisco. Valeu, Gustavo.